Você tem aí na sua família um adolescente? Filho, sobrinho, neto? Os adolescentes, às vezes, né? É difícil essa comunicação com eles. E é sobre isso, é sobre Enzo. Ah, os Enzos, né? É sobre Enzo a história que eu irei narrar aqui no canal Narraval. Eu sou Valdenice Alves e bora pra história? Essa história aconteceu em fevereiro de 2025. Eu estou gravando esse vídeo em abril de 2025, então é uma história recente. E é uma história que se passou em Birigui, interior de São Paulo. A história de Enzo, filho de Aline e de Heitor. Enzo está com 15 anos, ou uma idade meia complicadinha aí, né, para se lidar. Mas Enzo quer colocar um piercing. Ele já tinha furado as orelhas, já tinha um brinquinho, mas ele queria um piercing nesse local aqui da orelha. Eu não sei bem como é o nome. Eu até pesquisei, mas me esqueci. Então ele quer colocar um piercing. E Enzo fica muito com a avó paterna, com a mãe de Heitor, né? Ele fica muito com a avó paterna e ele tenta entrar nesse assunto. A avó fala, não, isso não é uma boa ideia, isso não é legal. Enfim, ela vai contra. Então, o que Enzo pensa? Ah, aqui com a minha avó não vai dar muito certo. Por quê? Porque ele precisaria de um adulto responsável para assinar para ele, para poder a pessoa fazer o procedimento. E aí, ele vai falar com o pai. O pai também já é contra, tal. E ele tem um relacionamento muito legal, muito aberto ali com a mãe, com a Aline. Então ele chega na mãe e começa, né, ali a falar que o amigo colocou, que ficou legal, que ele também queria colocar e que tal. E eles vão ali num sábado. A mãe vai levá-lo para fazer e para assinar a autorização para que ele possa fazer. E assim foi. Foram lá, furou o localzinho aqui da orelha, colocaram o piercing com aquele brilhinho, ficou, como diz os adolescentes, ficou para a mídia, né? Ficou na mídia, que eles gostam de fazer coisas diferentes para postar fotos, etc. E quando ele retorna para a casa dele, o pai ali, que não gostava muito dessa ideia, acaba que tudo bem, porque a mãe já assinou, tá tudo certo. E quando ele vai à casa da avó paterna, na casa da Valquíria, que é mãe de Heitor, ela fica muito triste, muito aborrecida, a avó chora e fala para ele, estou muito entristecida, não é nem tanto pelo piercing, mas mais por você não debater o assunto comigo, pegar a minha opinião, enfim, a avó fica super chateada. E Enzo tem um apego muito forte com essa avó. E ele também se entristece no sentido de que, poxa, né, fui me chatear com a minha avó, desnecessário. Aí ele dizia, vó, é só um piercing, eu sou a mesma pessoa, é só um piercing. Mas a avó ficou muito chateada pensando assim, hoje ele colocou o piercing sem comentar nada comigo, sem pedir minha opinião, sem debater o assunto comigo. Amanhã ele pode entrar aqui com outras decisões sem comentar também. É isso que a preocupava e por isso ela ficou muito aborrecida. Passados 5 dias, a orelha de Enzo só foi inchando, inflamando, foi ficando feia e Enzo decide ir retirar o piercing. Ele pensou, nossa, coloquei o piercing, o trem aqui está infeccionando, arrumei confusão com a minha avó, eu vou tirar isso e mais para frente eu vejo o que eu faço. E tirou. Ele foi lá, já estava bem inchado, enfim, e tirou o piercing. Gente, depois disso, a situação só foi piorando, mas piorando muito. E os pais de Enzo, Aline e Heitor o levam uma noite que ele está com febre para o pronto atendimento. Leva para o pronto atendimento e a médica diz, olha, eu vou dar aqui um antitérmico, um anti-inflamatório, mas vocês têm que buscar um especialista. Enfim, no dia seguinte,
eles ligam para a avó paterna, né, Valquíria, pedindo para que ela marcasse um médico. Olha só, a avó que não concordava com o assunto era que teria que correr com a situação. Mas a avó fez isso muito prestativa, com muito amor, e conseguiu marcar uma dermatologista. Ok, foram para a dermatologista e lá a dermatologista disse, olha, a gente vai ter que fazer uma drenagem, porque nesse ponto que ela consegue o médico, já fazia ali uns 10 dias da colocação desse piercing. A orelha de Enzo, gente, parecia um... Eles não me autorizaram a colocar foto aqui, uma pena. Mas a orelha de Enzo... Mas eu vou ver se eu acho foto de algo parecido para que eu possa colocar, beleza? A orelha de Enzo estava parecendo a do elefante jumbo, enorme. Então era muito diferença entre uma orelha e outra. E aí foi tendo dificuldades de ir para a escola, porque tinha muitas febres. E a dermatologista entrou com antibióticos fortes e também com anti-inflamatório e também com os antitérmicos, lá, os analgésicos para a febre. Mas o assunto só piorava. A cada dia que passava, só piorava. E a médica decide fazer uma drenagem, a primeira drenagem. Então, Enzo foi à clínica dela, isso já fazia ali uns 15 dias da colocação desse piercing, aí ela resolve fazer uma drenagem, porque ela viu que o antibiótico não estava resolvendo. Segundo a médica, o antibiótico não chega até, porque aqui é uma cartilagem e ele não consegue chegar a essa parte, então por isso não estava diminuindo essa infecção. E ela coloca lá ele na maca, a avó fica sentadinha do lado, Enzo assim... Sofre muito nessa drenagem, porque é feito, né, umas perfurações, tentam tirar ali o que está acumulado e sai muita secreção, saiu assim, tal. Mas a orelha não diminuiu, eles imaginavam que quando abrisse a orelha ia dar uma murchada, mas não foi isso que aconteceu, ela continua inflada, aliviou pouca coisa. Enfim, Enzo foi para casa, a médica trocou o antibiótico e fica buscando, né, qual o melhor antibiótico, aí trocou o antibiótico e Enzo foi para casa. Gente, depois dessa drenagem ficou 1 ou 2 dias um pouco melhor, mas depois piorou de novo, a orelha ela brilhava e muito grande, porque ela estava cheia de líquido, né, ela estava inflamada, cheia de líquido ali podre por dentro, tá. E novamente, com uns 25 dias que ele tinha colocado esse piercing, a médica decide novamente trocar o antibiótico. Trocou de novo e disse, vamos esperar aí 48 horas para vermos, né, se esse antibiótico começa a reagir. E ela, com 30 dias de colocado o piercing, ela sugere uma outra drenagem. Aí ela iria fazer uma coisa maior, ia dar um cortinho com bisturi, porque até então, na primeira drenagem, foi só com perfuração de agulhas, agulha grossa, mas perfuração. E nesse momento ela diz, não, eu vou cortar esse local, né, que estava aqui dentro da orelha, inchou muito. Então eu vou cortar para poder fazer toda a limpeza. E aí, de novo, foi para a clínica, anestesiou o pescoço de Enzo aqui, ó, nessa região, aqui em cima, mas como estava muito inflamada, pouco pegava, né, essa anestesia. E de novo o Enzo foi para a maca lá da doutora e passou muito mal e transpirava muito e tremia muito, sofreu. Enzo sofreu nessas 2 drenagens muito. E ele até dizia ali para a avó, nossa avó, eu já entendi, Deus, eu já entendi, eu não quero mais isso, só quero a cura, enfim, porque ele estava sofrendo muito. Enzo ficou mais de 30 dias sem frequentar a sala de aula, por quê? Aquilo doía, latejava, ele não conseguia nenhum tipo de concentração. E a família ali tentando buscar fazer o melhor para que essa questão fosse sanada. Quando fazia 36 dias que esse piercing já havia sido retirado, a médica vai lá num retorno e a médica diz para Enzo, olha, infelizmente eu não sei mais o que fazer, já trocamos 3 antibióticos e eu vou te indicar para um
um outro médico para ver a opinião dele, para ver como tudo isso fica. E ela indica para um otorrino. E ela vai, a avó vai para esse otorrino, marca a consulta. E quando o doutor atende Enzo, ele vê que realmente a situação está muito complicada. Isso só assustava todo mundo, né? Só assustava os pais, assustava a avó. E a avó ali fazendo os corre com Enzo. E o médico diz que está muito inflamado. E ele começa a mostrar fotos de pacientes que ele já havia tratado com esse problema. E ele começa a mostrar para Enzo, ó, essa foi uma moça, ela colocou um piercing aqui mais no altinho da orelha, aconteceu isso também. E ele já disse para Enzo, olha, a sua orelha, correndo tudo bem, ela vai ficar deformada. Não tem jeito. Se a gente tratar, conseguir tirar essa infecção, dar tudo certinho, de qualquer forma, ela vai ficar enrugada. Eu não sei se vocês já viram aquela orelha de lutadores, né? Que ela fica enrugada. Por quê? Porque judia dessa cartilagem. E ele disse que iria ficar assim deformada. E que a preocupação era se ia perder o contorno ou não, porque a cartilagem vai virando a água ali podre, aquela coisa toda da infecção, e essa cartilagem não se reconstrói. Enfim, aí trocou o medicamento de novo, aí deu uns antibióticos, né, para tomar na veia, e esse médico marca para o dia seguinte já uma outra drenagem na clínica dele. E novamente, Enzo já foi assim com muito medo, porque sofria muito nas drenagens, ele sabia o que o esperava. E ele chega na clínica, o doutor foi, anestesiou aqui, como fez lá a outra médica também, né? Só que o doutor, o otorrino, ele não foi pela frente, que a médica sempre mexia aqui pela frente. Ele decide ir por trás. E ele abre um corte maior por trás, para ele conseguir trabalhar melhor, né? Fazer a limpeza melhor. E ele corta atrás e faz a limpeza, gente. Mas saiu tanta coisa, que a avó me disse que ela ficou assim impressionadíssima, não sabia onde estava tanto líquido podre ali dentro. E ele faz toda a limpeza e depois ele joga jatos de um produto lá para limpeza, que eu não sei bem o que foi, mas limpou, lavou por dentro tudo, né? E com o novo medicamento, ele disse, agora vamos aguardar para ver se esse medicamento, né, dá resultado e se ele começa a derrubar toda essa infecção. A orelha, quando o doutor faz essa terceira drenagem, ela murcha. Mas não murcha, ainda fica, né, inflamada, mas murcha bastante, ela já diminui bastante o tamanho dela. E o que acontece depois disso? Dias após, Enzo começa a ver melhoras, ele começa a comentar com a avó, olha, já não está latejando tanto, olha, acho que eu vou voltar para as aulas, né, e já estou melhor. E aí, ele começa a frequentar as aulas novamente, e daí 7 dias, essa orelha já estava bem murcha, bem menorzinha. E a preocupação era se ela ia perder o contorno da orelha. E o contorno não perdeu. O contorno se manteve, mas aqui dentro da orelha modificou tudo. Ficou bem enrugado, ele ficou com a orelha deformada. Mas enfim, a infecção foi embora. E quando ele retorna para o médico, né, nenhum retorno que estava ali marcado, já fazia 10 dias que ele tinha feito a terceira drenagem. Isso, gente, já estava lá perto de 60 dias do início dessa história do piercing. E o médico olha e diz, olha Enzo, você só vai continuar com antibiótico até acabar, faltava mais uns 4 comprimidos, você vai tomar até acabar. E sem mais nenhum tipo de medicação, acabou essa história do piercing. E enfim, a vida de Enzo voltou ao normal, hoje ele já aceitou essa orelha ali deformada, que talvez quando ele ficar um adulto ele resolva fazer uma plástica, mas isso não é decidido agora. E também a orelha voltou ao tamanho, né? Ela está do tamanho da outra, porém enrugada tudo por dentro. Mas enfim, Enzo está bem, frequentando as aulas, teve que pagar professor particular para poder acompanhar as matérias, enfim. Mas deu tudo certo e a avó aproveitou para dizer, né? Olha, cuidado com essas coisas estranhas que vocês colocam no corpo de vocês. Aproveitou para dar
pitadinha ali de algo que ela realmente não queria que ele tivesse feito. Mas é isso, o Enzo está bem, a família está bem, né? O pai, Heitor e a Aline estão muito bem, a avó Valquíria continua com o maior cuidado aí com esse neto, mas enfim, a vida de Enzo voltou ao normal. Essa foi a história de hoje. Se você tem uma história e quer compartilhar com a gente, manda aqui, ó, canal Narraval, que eu vou estruturar e compartilhar a sua história. E até uma próxima! Olá! Está gostando do canal? Está curtindo essas histórias tão imperdíveis, né? E eu vou deixar, ó, mais 2 histórias aqui para que você possa assistir. E se você tem uma história, não se esqueça, manda para nós aqui, para que a gente possa narrar e compartilhar com todos. E já curte, comenta, compartilha, é um canal novo, eu preciso da sua ajuda e vamos juntos trilhando essa jornada.